Os deputados Nicola Ferreira e Gustavo Gayer participaram de uma coletiva e abriram um jogo sobre o STF e a situação atual do Brasil. Nicolas foi direto, falando sobre a falta de liberdade no país e a perseguição do STF contra quem é de direita. Já Gustavo Gayer foi ainda mais longe. Ele destacou que ninguém da direita responde por processo por corrupção, tráfico de drogas ou rachadinhas, mas que são processados apenas por expressarem o que pensam. Ele também faz críticas pesadas à esquerda, mostrando como são contraditórios e pouco democráticos. Antes de vermos tudo o que eles disseram, já deixa o like no vídeo para dar aquela força e se inscreve no canal para continuar acompanhando conteúdos como esse. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. Senhores, boa tarde. Eu quero dar continuidade aqui aos esclarecimentos, mas ao povo brasileiro. O que está acontecendo? Nós parlamentares somos assegurados pela Constituição Federal, pela nossa imunidade parlamentar no artigo 53. E nós temos o ex-líder da oposição tendo busca e apreensão na sua casa por uma foto adulterada. Nós temos aqui o deputado Ottoni, que tem 4 anos que não tem acesso ao seu processo. Eu, até hoje, não sei o porquê, porque eu também não tenho acesso ao processo, do porquê minhas redes sociais, logo após as eleições presidenciais, também foi bloqueado. Ou seja, a mira está em nós, mas o alvo são vocês. Você lembra quando antigamente as buscas e apreensões eram feitas pela Polícia Federal para poder ver malas de dinheiro da corrupção, para poder ver pessoas que desviavam dinheiro da Petrobras, de estatais? Hoje não. Esses caras literalmente querem tirar e tiram traficantes da cadeia e quer colocar pessoas que pensam diferente na cadeia, horas. Essa é a grande loucura que está acontecendo. Quando nós dissemos há pouco tempo atrás de que o Brasil viraria uma Venezuela, não é no sentido somente econômico, por mais que nós estamos caminhando para isso também, mas é principalmente com relação ao domínio da Suprema Corte. E aqui, o inquérito de Moraes, ele faz exatamente isso. Ele utiliza-se do seu poder para poder calar, para poder censurar, porque nós somos oposição. Se parlamentares não podem dizer o que pensam, muito menos o cidadão comum. E isso daqui que é o que de fato está em perigo. Porque pode passar a impressão de que nós estamos nos defendendo. Os parlamentares estão somente se defendendo das prerrogativas deles, mas não. Nós estamos defendendo, por exemplo, que o doutor Sebastião possa ter a sua liberdade nas redes sociais, para que você, no seu posicionamento, também faça isso da mesma forma. E por que esses inquéritos? Eles colocam em sigilo para poder pressionar e para poder amedrontar a oposição. Agora, olha que contraditório, Sargento Faur. Eles colocam o processo em sigilo, mas eles comentam os autos do processo em rede de televisão nacional. Essa é a grande incongruência. Para que colocar em sigilo, então? Abre-se os processos, para que todos, afinal de contas, os comentem. Porque se nós não podemos ter acesso, eles também não deveriam ter. Agora, Alexandre de Moraes, ele se tornou o investigador, o julgador e a vítima, ao mesmo tempo no processo. Isso é inaceitável. Então, por mais que existem outras pautas importantíssimas para serem discutidas aqui nessa casa, a prerrogativa dos deputados, que são os devidos representantes do povo, assim bem como os senadores, não pode ser deixado de lado. Afinal de contas, uma tirania começa dessa forma. E se você quer saber de fato quem controla os senhores, eu pergunto para vocês, Nicolás Maduro é o quê? Um ditador. Kim Jong-un é o quê? Um ditador. Quem foi Stalin? Também um ditador. Chame Alexandre de Moraes de ditador. E você vai perceber a diferença que há daqueles que de fato controlam a tua opinião e aqueles que de fato não controlam. E nós temos vários cúmplices disso. Nós temos, por exemplo, diversas mídias, diversas jornais que estão em conluio com tudo que está acontecendo. Olha só a que ponto chegou. Nós temos pessoas hoje, eu faço questão de lembrar isso aqui, deputado Marcel Warraten, pessoas que estão sendo condenadas a 16 anos, de forma desproporcional, porque fizeram baderna aqui nessa casa, que a esquerda cansou de fazer. Os black blocs já foram absolvidos pelo que fizeram, tanto aqui quanto em São Paulo. Nós temos o Coronel Naime, que até hoje a sua família pede Pix para poder sustentar. Enquanto isso, nós temos literalmente André do Rap, um dos caras que eram chefões do comando do tráfico organizado, solto, inclusive com seus bens sendo restituídos.
Nós temos a DPU, a Defensoria Pública da União, fazendo processo contra o Elon Musk por danos morais à democracia, horas. O que de fato é ataque à democracia, doutor Sebastião? É você falar contra o Lula, é você, por exemplo, dizer que ele é ladrão como eu e deputado Gilvan Federal disse, e nós estamos sendo investigados por isso. O Monark, abriu-se uma investigação por ele porque ele chamou o Flávio Dino de Gordola. Ora, se chama ele de magra fake news, se chama ele de Gordola é o quê? É criminoso, então tem que chamar ele de quê? Olha o nível que nós estamos chegando. Então, quando nós colocamos isso daqui, é algo muito sério. Nós estamos clamando para que não somente as pessoas que já concordam conosco, mas para que os demais, presidente dessa casa, presidente Rodrigo Pacheco, e como mineira que eu peço desculpas, a omissão do presidente do Congresso, porque o que está acontecendo hoje é muito por conta da omissão, da frouxidão, da covardia de um homem chamado Rodrigo Pacheco. E eu tenho zero medo de dizer isso aqui. Afinal de contas, eu sei as consequências de ter homens fracos em locais de posições fortes. Que é isso que nós estamos vivendo. Enquanto nós estamos aqui na nossa liberdade de fala, tem pessoas sofrendo gravemente, com famílias gravemente sofrendo por conta de um revanchismo jurídico. Chega dessa censura, chega desses sigilos eternos e inquéritos eternos. Nós queremos liberdade para o nosso país e é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Muito obrigado. Para que todos entendam a gravidade da situação, eu vou fazer uma pergunta para os meus colegas parlamentares que estão aqui do meu lado. O Nicolas é baixinho, aí tem que subir o microfone depois. Que estão aqui agora respondem a inquéritos sigilosos, abertos de ofício, ilegais, inconstitucionais, parlamentares que vieram aqui para falar, respondemos inquéritos por nossas palavras. Essa é a democracia que venceu, meus amigos. Esse é o amor que retornou. Quer dizer que a democracia agora, de acordo com a esquerda e com o Alexandre de Moraes, só existe e só é plena se um lado da política for silenciado, coagido, intimidado. Será acordado 6 horas da manhã com a Polícia Federal com arma em punho, porque você cometeu o hediondo, absurdo, inenarrável crime de falar o que ele não gosta. É isso que nós vamos reduzir a República Brasileira? É vergonhoso o que está acontecendo. É vergonhoso. Enquanto eu ouvia os meus colegas vir aqui e falar e parlar, eu estava pensando, quantos inquéritos serão abertos pelas palavras proferidas aqui hoje? Porque essa é a situação do Brasil. O simples fato de vir aqui e defender a liberdade de expressão, devido ao processo legal, que aparentemente agora viraram valores da extrema-direita, já te coloca numa linha de fogo para ser inserido em mais um inquérito ilegal. Mas a verdade seja dita, Alexandre de Moraes, o senhor perdeu essa batalha. Se a vontade era de nos silenciar através do medo, da intimidação, o senhor perdeu essa batalha. A opinião pública já escolheu um lado. O Brasil já sabe que o Brasil é uma ditadura do judiciário. 47% da população, de acordo com a pesquisa do Atlas Intel, de 2 meses atrás, com certeza agora esse número já é muito maior, entende que o Brasil é uma ditadura do judiciário. Existem hoje aqui, nesse parlamento, pessoas corajosas, bravas, guerreiras, que estão dispostas a arriscar a sua liberdade para que os nossos filhos possam viver em um país livre. E nós temos agora que focar os nossos esforços em um passo crucial. Que seja aberta a CPI do abuso de autoridade imediatamente. Esses absurdos precisam vir à luz do dia. Pedimos que todos os sigilos sejam levantados. Sabemos que isso dificilmente acontecerá, meu amigo Tony. Sabe por quê? Porque se for retirado os sigilos desses inquéritos, não só o rei ficará nu, mas todo o império ficará nu. Porque será vergonhoso para o mundo, quando eles perceberem o que estava sendo feito nos bastidores, na escuridão do judiciário, para perseguir pessoas que não concordam com essa ditadura. Mas nós vamos trazer tudo à luz na CPI do abuso de autoridade.
Então fica aqui, já que o Rodrigo Pacheco é mole, é um covarde e não tem coragem de agir para defender o país que seus filhos moram, vamos mobilizar, pessoal. Vamos todos pedir, usem suas redes sociais enquanto ainda temos, afinal de contas acabou de sair um pedido da Advocacia Geral da União para banir, dissolver o Twitter no Brasil, porque acho que a democracia precisa de menos voz. Eu acho que a democracia precisa de menos opiniões distantes, mas, e menos liberdade. Vamos pedir para que seja aberta a CPI do abuso de autoridade. O Brasil não aguenta mais. Ninguém aguenta mais. E as pessoas às vezes perguntam, não é, André? Você não tem medo de ser preso pelo que você fala? Eu tenho medo de olhar no espelho e ver um covarde se eu deixar de falar aquilo que eu acredito. Assim como todos que estão aqui. Que eu seja preso, está nas mãos de Deus, mas que os nossos filhos possam viver em liberdade. Está na hora de acabar. CPI do abuso de autoridade já! Obrigado. E vamos combinar que hoje em dia nada mais surpreende, né? Vivemos em uma inversão total de valores, onde bandido é solto e o trabalhador é que acaba pagando o preço. Policial que se defende em serviço tem que responder a processo, enquanto o STF continua na mesma linha. Agora eu quero saber sua opinião sobre tudo que foi dito aqui no vídeo. Deixe seu comentário abaixo para eu saber o que você pensa. O vídeo vai ficando por aqui e até mais.